Tarde e bem-vindos a mais uma edição do Atualidade Desportiva. Temos Telmo Monteiro do Porto, Daniel Monteiro do Sporting e Rui Bahia do Benfica. E vamos à jornada 21, ao duelo no Porto entre os Dragões e os Leões, que terminou empatado a uma bola. Golos de Fofana, ao minuto 76 para o Porto, e de Soares ao minuto 90 mais 10 para o Sporting, na sequência de uma recarga a um penalti defendido por Diogo Costa. Telmo, um Porto que quase garantiu a vitória, mas que acabou por vacilar pelas mãos de Francisco Moura. O que achaste do encontro e se crees que foi um resultado justo, dado aquele que foi o jogo jogado? Bom, boa tarde, ouvintes do Altitude, que estão na antena, os que estão nas plataformas digitais. Boa tarde, caros colegas de painel. Eu começaria pela segunda parte da tua pergunta. O resultado acaba por ser justo em função daquilo que foi o futebol produzido por ambas as equipas. Portanto, o resultado justo, embora não tenha sido um jogo de grandes oportunidades, as duas equipas jogaram bastante fechadas. O Sporting até se apresentou num sistema tático um pouco diferente do habitual, com o Trincão a jogar na esquerda, ali umas movimentações, o meio campo também com o Morita a descer para quinto defesa, um falso trinco, por aí, portanto, para dizer que efetivamente o resultado acaba por se ajustar. Só poderia não ser justo se efetivamente não tivesse acontecido aquele penalti. Um penalti que acontece, não vamos aqui criticar o jogador por crucificar, nem pouco mais ou menos, só quem está lá dentro e é que sabe às vezes como é que as coisas acontecem. É óbvio, faz parte do jogo, foi aquele penalti, foram dois azares no minuto 100, salvo erro, portanto o penalti e depois um golo obtido pela recarga, se não tinha sido mais uma brilhante defesa do guarda-redes do Porto. Portanto acaba por se ajustar. Depois há todo um conjunto de incidências à volta do jogo, não sei se queres também que fale disso mais à frente ou se não é oportuno. Sim, podemos falar mais à frente, sim. Diz? Podemos falar mais à frente, já te volto a dar a palavra. Mas acaba por ser justo o resultado, porque o Porto jogava em casa, só tinha era que ganhar o jogo, mas não ganhou. Pronto, e também quem tinha que correr atrás do prejuízo era mais o Sporting, não é? Portanto, é o que tenho a dizer. Daniel, e achas que o Sporting correu bem atrás do prejuízo, principalmente com o Pote, a segunda avançada e com o Trincão na ala? Boa noite. Eu aqui estava a ver se fazia à vontade ao Fariol e se falava do jogo jogado e não evitar falar das incidências, que as incidências à volta do jogo também tem muito que se liga. Eu escrevi aqui um textinho. Infelizmente, a nível de futebol jogado, o Telmo já disse, não há muito a falar, porque foi um jogo pobre. Que os líricos do comentário gostam de lhe chamar um jogo rico taticamente, mas foi um jogo feio, as equipas fechadas, e é legítimo nenhuma das duas querer arriscar. Eu acho que não concordo que nenhuma tenha querido ganhar, eu acho que ambas quiseram ganhar o jogo, mas simplesmente também nenhuma das duas quis perder. Pronto, o jogo não teve oportunidades, não teve fluidez, não foi bonito e mesmo é verdade. O próprio gol do Porto, o resultado e aqueles saltos que vão tirar mais um pé, mais um remate, não foi uma jogada de futebol. Não foi uma jogada de futebol. Quarto remate. Para aí, o quarto, ou décimo, já não sei. Aquilo parecia. O Sporting que estava tão fechado. Não, por acaso estavam lá poucos jogadores, mas aquilo fez lembrar as máquinas de flippers, aquelas que havia nos cafés. A bola bateu, mas não foi um jogo bonito, não foi um jogo bem jogado, não foi um jogo agradável de seguir. Mas esperavas um jogo diferente? Não acho que houvesse. Porque Portugal também se calhar já costuma ser habitué a ver este tipo de jogos entre grandes. Não acho que fosse. É assim, lá está, se houvesse um gol cedo o jogo abria, seria completamente diferente. Agora
como os golos tardaram em aparecer, isso foi-se agravando esse fechamento das equipas e depois também opções táticas que eu não concordo com o Telmo que fosse um esquema diferente, não, o esquema era o mesmo, mas os jogadores estavam em posições diferentes. O Trincão para a esquerda, que esteve completamente perdido e desaparecido. O Rui Borges demorou muito tempo a perceber isso, porque a partir do momento que se lhe dá a liberdade para vir para o lado direito ou quanto muito ao meio, e isso aconteceu aí por volta dos 70 e tal minutos e foi completamente diferente. Ele já apareceu a rematar, apareceu a criar, no lado esquerdo estava completamente preso. A opção devia ter sido o Luís Guilherme daquele lado, porque é um jogador que rende mais à direita, mas à esquerda também consegue ter rasgos, consegue ter um contributo para a equipa muito mais positivo. O Pedro Gonçalves continua sem ritmo, sim, lá está, é aquele, como já disse na semana passada, aquele jogador que não é de grandes correrias, é bom a criar, é bom a rematar, a finalizar, mas não está ainda com ritmo e também não foi um contributo por aí além. No entanto, resumindo, e se não querem ainda atacar as incidências fora das 4 linhas, o que tenho a dizer é que foi um resultado que se ajusta. Rui, foi o resultado que tu querias? Como disseste no último programa, o resultado mais favorável seria o empate. Caiu certo. E eu disse 1. Festejaste o gol do Sporting? Disse 1. Não festejei. Não festejei porque eu não festejo golos dos meus adversários. Reiterar aqui os cumprimentos dos meus colegas e realmente o que é que se pode dizer deste jogo? Eu dizia aqui a semana passada que esperava que o Sporting tivesse mais velocidade no jogo e o Porto mais compactado, a explorar alguns erros, mas foi uma primeira parte, efetivamente, houve 2 remates de uma equipa e uma de outra, mas remates, porque enquadrados foi 0. 49, 51 de posse de bola, totalmente dividido, um jogo feio nesse sentido. Tivemos coisas mais alegres durante o jogo, mas a nível de futebol foi feio. Na segunda parte a toada foi a mesma, foi aquele, como diz o Daniel, os flippers ali, bate num boneco, bate noutro, tipo matraquilhos. Mais matraquilhos, até que a bola entrou. A partir daí, o Porto acabou completamente, não fez mais nada. O Sporting também teria que ir para cima porque o resultado não lhe convinha, e acabou por ter mais remates e mais oportunidades que o Futebol Clube do Porto. E depois, às vezes, estas coisas escreve-se direito por linhas tortas, não é? Como se costuma dizer, e o Porto foi crucificado mesmo no segundo final com um penalti que é infantil. É infantil. A maneira como ele põe o braço é infantil. Rui. Há jogadores mais experientes e mais espertos. Não foi expedito. Não foi expedito. Há jogadores que põem a mão atrás e põem o cotovelo para fora. Este encostou o cotovelo, afastou o braço. Quer dizer, é totalmente diferente. Claro. Portanto, não há nada a dizer. É um penalti claro. E depois ainda falhou. Não foi de penalti, marcou. Foi na recarga. O Soares não está habituado a marcar penalti. Foi na recarga. Portanto, Diogo Costa é que era grande na baliza. No fundo, a nível de futebol jogado, foi um futebol triste e foi o resultado que, olha, interessou a todos. Nenhum deles perdeu, se afastou ou se adiantou, e o Benfica recuperou ali 2 pontos a cada um, que era o que eu já estava a perspectivar no último programa. Telmo, queres falar um pouco então dessas incidências? Bom, relativamente às incidências, aquilo que eu quero dizer é isto não... Bem, vamos lá ver aqui esta situação. Isto acontece porque o Sporting não ganhou. Porque se o Sporting tivesse ganho, estas incidências não seriam relevantes. Quem deu maior destaque a isto, segundo ouvi um diretor de um órgão de comunicação social a dizer, nem foi o Sporting, foi esse órgão de comunicação social. Agora, dizendo que se isto abona
em prol do desporto, do desportivismo, da valorização do nosso campeonato, em nada abona. Se estas coisas não deveriam acontecer, também não deveriam acontecer. Mas indo por partes, capas de jornais. Pelos vistos, as capas de jornais já lá estavam há algum tempo e fazem parte... Quando lá foi o Benfica... Pronto, segundo escreveram, eu estou a reportar-me a setembro de 2025. Se calhar o Benfica não foi brindado com estas capas, porque também só a partir do tour da Taça de Campeões do Mundo é que houve um maior ênfase nos títulos conquistados. Agora até saiu a semana passada uma camisola com os títulos todos do Futebol Clube do Porto em homenagem a Pinto da Costa. Isto capas de jornais. Relativamente às bolas, realmente isto não deveria acontecer. Deviam de estar lá as bolas ao lado da linha lateral, nos respectivos cones colocadas. Mas também isto é uma filmagem que aponta para ali e não mostram a linha lateral em toda a sua profundidade. Se calhar aquelas bolas já não pertenciam ao jogo, porque as bolas de jogo se calhar estavam lá. Eu não sei até que ponto estes ângulos... Felizmente estava lá aquela do Soares para marcar o penalti. Pronto, ok, mas isto, a bem da verdade, era filmarem a linha lateral toda em toda a sua profundidade e depois as costas dos placares publicitários onde estavam as bolas. Outro ponto que foi muito abordado, ar-condicionado. Bom, esta então é que eu digo, isto é mesmo só para criar sururu, barulho, conflito. Vamos lá ver, alguma entidade independente esteve lá, verificou que o ar-condicionado, eu também posso dizer, olha, está aqui o ar-condicionado no máximo. Posso estar aqui a dizer ao Pedro, isto não desliga, isto não baixa a temperatura. Mas há alguma entidade que vem confirmar isto que eu estou a dizer, se é verdade ou se é mentira? O desporto... Aqui ainda há a possibilidade de descer. Lá não tem botões. Isto relativamente... e por fim, para dizer a questão das toalhas desaparecerem, eu nem me preocupei de ir analisar essa questão. Eu acho isto tudo tão caricato. Ainda há dos adeptos. Diz? Ainda há dos adeptos, supostamente. Também há uma polémica que viraram umas colunas para os adeptos. Pedro, desculpa lá, repete lá. Quem lá esteve disse que na bancada supostamente, de onde estavam os adeptos do Sporting, que havia colunas viradas para os adeptos para emitir ruído cada vez que havia cânticos para abafar. E umas telas quaisquer que abafavam, não sei o quê. Pronto, quem lá esteve diz que sim, não sei. É assim, eu vi para aí uma imagem também de um órgão, porque isto é o seguinte, quem ganha mais com isto são sempre aqueles que fazem esta gritaria toda, este histerismo todo e que falam dos 40 anos, 42 anos e do passado, porque há necessidade de estar sempre a falar nestas coisas. Parece que houve um órgão de comunicação social, pôs umas imagens, estariam a colocar lá umas placas, efetivamente, e tal. Qual seria o efeito daquilo ou não? Eu diria que são as novas placas de energias renováveis, estás a perceber? Amigas do ambiente e também para não se causar o barulho do estádio, que sai do estádio para o exterior, ficar ali mais concentrado. É isto que eu tenho a dizer com toda a honestidade, e levando isto, porque eu acho que isto é assim, se efetivamente isto é grave, o Conselho de Disciplina da Federação da Liga e da Federação, os órgãos que supervisionam e organizam esta competição, que investiguem tudo e ponham cá fora tudo com a maior das verdades e seriedade. O problema é esse. A questão é mesmo esta. O crime compensa. Os 35 mil euros, as multas. Isso compensa. Exatamente, mas eu acho que perante tais factos, se todos os comentadores e especialistas na matéria, se há um clube que foi muito lesado por isto,
Porque senão isto torna-se num autêntico circo em que não abona nada da nossa liga. Depois estão sempre a dizer, e eu não me revejo nisso, e não sou isso, aqueles arruaceiros do Norte, aquilo, quer dizer, é qualquer pessoa, de forma vã, ataca o Futebol Clube do Porto. Eu no dia a seguir, de manhã, ligo a televisão e vejo um comentador que até acho que é uma pessoa muito ponderada, uma pessoa muito equilibrada no seu comentário, parecia uma fera. Já não digo a mesma coisa dos outros. Que nós sabemos que o comentário deles é sempre anti-Futebol Clube do Porto, para não lhes chamar outra coisa. E a outra coisa que lhes chamaria é que efetivamente são pessoas que não estão no desporto por bem, estão no desporto de uma forma fanática e a criar fanatismo e a empolar estas situações. Vamos já ver o que é que o Daniel tem para dizer também sobre o assunto. Pois, quer dizer, o Telmo estava a dizer que esta história do histerismo e dos que vivem... Eu acho que esta questão não é de alimentar polémica. Acho que há coisas que aconteceram que têm que se falar. Tem que se perceber se aconteceram mesmo. E viram-se. Há coisas que aconteceram à frente de todos. Então há uma frase célebre que eu digo só: investigue-se. Certo, investigue-se. É A questão é, não é essa. Quer dizer, para já vindo mais atrás, nós estamos o futebol diz-se que perde receitas, que perde público e que precisa de cativar jovens e famílias para o futebol, que é esse o caminho que deve ser seguido, tornar os estádios um espaço agradável, seguro, de respeito e de convivência e de alegria, de tudo isso. E neste jogo, eu sinceramente, eu escrevi aqui umas palavras e não vou fazer ataques à domina nem nada disso, claro. Mas acho que há coisas que têm que ser ditas. Eu senti neste jogo, e não só no jogo, isto podemos ir mais atrás, ali um certo cheiro a bafio de outros tempos, que me mostram que o Vilas Boas, e acho que o próprio Vilas Boas já percebeu isso, se calhar não é aquela lufada de ar fresco que se anunciava. É o discurso inflamatório, é as notícias plantadas que não são assinadas por jornalista nenhum. Entrou afinal um diabo com vestes de anjinho. Isso, ele terá os seus motivos. Voltou há 40 anos atrás. Rui, ele terá os seus motivos porque ele se calhar percebeu que tinha benefícios nessa mudança. Então não é, nem diz nada, nem abre a boca. Está conivente. Eu estou a ouvir o Daniel com toda a atenção. Pronto, mas eu digo como eu estava a dizer, se isso fez escola, se isso foi uma metodologia utilizada, alguém está a utilizá-la no atual contexto. Pois, então investigue-se. Bom, como eu estava a dizer, parece-me que o Vilas Boas um clube que tentou e depois teve uma série de problemas à volta disso, judiciais, e parece-me que agora se calhar outros estão a tentar imitar. Só que eu digo uma coisa: quem copia nunca copia na perfeição. Pois não é. Bom, como eu dizia, Vilas Boas, que não é a lufada de ar fresco que se anunciava, é o discurso inflamatório, são estas notícias plantadas sem jornalista a assinar, que aparecem lá por magia. É o fogo de artifício, que esse já é o zero e vezeiro junto ao hotel. Mas isso, o fogo de artifício, os esquemas intimidatórios e antidesportivos. O Futebol Clube do Porto não tem qualquer responsabilidade nisso. Claro que não, mas certamente também assim, uma libertação muito oportuna de um senhor que conhece os artistas todos que vão lá fazer essas coisas em vésperas do jogo, não é? O jogo segunda-feira, e libertaram o artista na sexta. Também acho que foi assim um timing um bocado. Por acaso também pensei nisso no timing da libertação, mas pronto. Bom, continuando. Minha opinião, um clube seguro, que até é líder neste momento, não precisa de criar ambientes de intimidação como se viu. Quem o faz é porque tem receio de deixar o futebol falar. E o mais trágico, o que me choca ali em muitas situações, é a falta de vergonha, porque são coisas feitas às claras. São coisas feitas às claras que são prováveis e demonstráveis, e aqui posso até ir mais atrás àquele episódio lamentável da televisão na cabine do árbitro, porque, quer dizer, quando se faz isto, faz-se com a consciência que aquilo se vai saber.
aquilo vai-se saber. Como é que justificamos isto ter acontecido? E aqui também tivemos situações semelhantes em que a justificação acaba por ser uma desculpa de mau pagador, por assim dizer. Quer dizer, é como se o fosse folclore aceitável, ou como se fosse, aqui entre aspas, o Porto a ser Porto, como já ouvi dizer por aí. Não, isto é, neste caso parece que é o Porto a ser o que nunca conseguiu deixar de ser, e que teve aqui, com esta mudança de presidência, uma oportunidade de ouro para ser uma mudança de ciclo, para ser uma quebra com o passado e a abertura de um novo ciclo. Porque sentimos que ir jogar ao Dragão, o fair play parece que é uma doença contagiosa. O respeito do adversário só acontece se o adversário estiver de joelhos. E isto não pode ser... não pode ser a forma de estar. Não pode ser a tentar tornar os outros pequenos. Se o adversário se quiser fazer vítima, porque o Sporting foi lá fazer-se vítima. Se o Sporting tivesse ganho o jogo, tivesse ganho 2-1 ou 3-1, chegasse lá, tivesse cilindrado, não queriam saber se estavam lá capas de jornais que tinham sido postas ao intervalo ou antes do jogo, se as bolas tivessem desaparecido, se o ar-condicionado... A Vitória apaga isso tudo. Apaga isso claro, tudo, a mas o Sporting... E a Vitória do Porto não apagava isso tudo também? A Vitória do Porto apagar como? Sim, a vitória do Porto, se tivesse os 3 pontos no bolso, tanto lhes fazia que levassem uma multa pelos apanha-bolas ou por isto ou por aquilo. Isso era igual ao litro. Pronto, mas estas coisas não é esterismo, não é? Liberta-te desse discurso. Liberta-te desse discurso. Não liberta, ainda nem sequer acabei. Ainda nem sequer acabei. O problema é. Porque é assim, o problema é assim, hoje não trabalhei, pude fazer assim. Falei da falta de vergonha, mas a normalização, ou seja, de que, ok, tudo vale desde que resulte. Porque esta história dos apanha-bolas, eu lembro-me num passado bem recente, que até se fizeram reportagens e visitas de um apanha-bolas com Sérgio Conceição na altura para o premiar, porque num lance qualquer lançou a bola muito rapidamente e o lance deu um ataque rápido que deu o golo. E ele foi premiado. E esta regra nova das bolinhas nos cones à volta do campo foi para acabar com esse fator casa. Aqui, basicamente, os apanha-bolas sobras estão lá para beneficiar a equipa da casa. Assim estão ali as bolas e ninguém lhes toca e eles pegam e pronto. Quer dizer, obviamente que ao tirar bolas, não sei se foram todas nem interessa, mas ao tirar bolas e viram-se, e não foram miúdos, viram-se adultos, funcionários do clube, pelo menos com um colete, a esconder bolas, ou seja, e duvido que algo assim partisse de garotos. De crianças, obviamente que não. Alguém instruiu. E neste caso, se alguém instruiu, os portistas, adeptos e afetos ao clube deviam estar preocupados em saber quem é que mandou fazer aquilo. Quem é que deu ordens para aquilo ser feito? Porque, quer dizer, se o jogo ficasse 1-0, estávamos a falar assim, foi feio, mas não foi por isso que o Sporting perdeu. Mas isto não estamos a falar, isto não é experiência competitiva. Isto são atos de bullying, de corrosão do jogo, de deseducação dos adeptos, porque estamos aqui a dar uma imagem feia. Dos adeptos? Dos adeptos, sim. O que é que os adeptos têm a ver com capas de jornais, com bolas, com ar-condicionado? Se o clube que tem uma responsabilidade age de uma certa forma, os adeptos, e sabemos bem que no futebol é assim, está a dar maus exemplos aos adeptos. Obviamente os adeptos estão sentados na bancada a ver o jogo do futebol. É um legado tóxico que se passa. Mas queres voltar à toxicidade? Eu acho que não há nada de grande num clube que precisa de recorrer à intimidação, Telmo. Não. Eu estou a dizer isto. Tu estás muito num discurso de uma pessoa que eu admirava pela sua carreira. Estás muito nesse discurso. Guarda lá o pretérito perfeito. Eu estou a dizer isto, como disse, não faço ataques ad hominem. Eu estou a dizer coisas que acho que eram preciso ser ditas, porque viram-se coisas feias e isto concluindo esta parte, já acabo. Há em breve mais 2 jogos entre as nossas duas equipas. Eu faço votos, isto é o mais sincero que eu posso dizer, é que nesta próxima visita do Porto ao Alvalade, eu espero que seja imaculada.
E espero que seja uma recepção exemplar, sem que não haja nada a dizer. É o que eu espero sinceramente, porque ficarei muito triste se de alguma forma o meu clube retaliar neste jogo da taça que se aproxima. Olha, posso pegar nisso e dizer que também espero e que efetivamente, se isto são maus exemplos, mas não criaram vítimas, não houve carros incendiados, não há questões de, não houve ninguém que se tivesse magoado e aleijado. Quando falamos em adeptos, todos os clubes têm os fanáticos. Exatamente, isto aconteceu a adeptos do Futebol Clube do Porto, porque pelos vistos iam ver um jogo de hóquei e patins. Mas assim como falaste no fogo de artifício, que não pode ser imputado ao Porto, também este não. Pronto. Isso são coisas dos animais que andam no futebol, já todos sabemos. Nem vale a pena. Essa é uma técnica que não vale a pena. Exatamente, porque eles são tão fanáticos e virando aqui para o lado do Rui, que está de vermelho, que até apedrejam o autocarro da própria equipa, não é? Que pode causar... ou feridos, nesse caso. Exatamente. Causar problemas aos próprios jogadores, mas isto, eu espero que efetivamente isto seja imaculado e que estas equipas sejam um exemplo nos próximos jogos. É isto que eu desejo. Só uma pequena parte que o Sporting fez, obviamente, num comunicado com as incidências, como já como seria expectável. A resposta do comunicado do Futebol Clube do Porto acho que foi quase infantil. Foi quase infantil porque foi um comunicado vazio. O comunicado vazio, sem evitar referir-se ao que aconteceu, ou seja, não abordou os acontecimentos, não justificou nada e disse que veio falar de títulos e de história e de invejas e coisas. Quer dizer, isto é uma forma de comunicar estranha. É uma forma de comunicar que, ok, vocês só estão-se a queixar porque não têm o que nós ganhamos e não sei o quê. Eu concordo com essa resposta, porque o grande ressabiamento é que a partir do momento, e isto não é voltar a um discurso, mas é verdade, a partir de determinado momento, o poder centralizado, e isto, hoje em dia muita gente escreve sobre o interior, o país, a partir do momento em que um clube do Norte começou a enfrentar aquilo que eram os títulos dos condes e viscondes e tudo mais... Não vais por aí, deixa lá o provincianismo. Exatamente, porque a questão passa muito por... A impunidade que vocês estão habituados. É assim... porque estamos a falar do campeonato português. Estamos a falar do campeonato português. Vocês costumam acompanhar o campeonato em Espanha? Costumam acompanhar em Itália? Prontos, vamos lá ver. Ok, estamos entendidos. A questão é esta, Telmo. Eu hoje, tu estás aqui, eu sei que não é o Telmo em si a defender estas coisas, sei, estás a defender o teu clube e quem te está a ouvir, porque isto é mesmo um regresso ao passado. Pronto. E o regresso, havia um filme que há 40 anos foi o Regresso ao Futuro, agora vem o Regresso ao Passado, há 40 anos atrás, em que vem um senhor com as mesmas táticas, que antes eram enxofre, as galinhas, as bolas de golfe, e agora mudaram-se, são as bolas, parece que as bolas para a Taça de Portugal vão ser de chumbo, para não poderem levantar e levá-las, para irem. Portanto, a grande questão é a impunidade, porque isto, a pessoa que lá está, afinal de contas, que trazia aquela auréola toda que vinha a pôr e calma nisto tudo, afinal está caladinho e os atos têm acontecido. E o Daniel diz que não sabe quem é a culpa. A culpa da televisão e a culpa do ar-condicionado não ter botões é do estagiário. Foi o estagiário que eles lá puseram e o estagiário, esqueceu-se de orientar aquilo. Mas como o futebol foi tão fraquinho, depois apareceu aquele ato de magia, desapareceram coisas sem ninguém dar conta, às tantas foram bolas, foram toalhas, até porque as toalhas já estariam todas molhadas, se calhar foi para as trocarem. Agora, aquelas coisas de tirarem camisolas aos jogadores do Atlético, pronto, isso é normal, isso é brincadeira, toma lá uma camisolinha. Agora, estas coisas não podem acontecer, porque o Telmo diz que investigue-se, mas
andou-se a investigar tanta coisa e nada se descobriu. E estava tudo relatado, estava tudo visto e nada aconteceu. Esta impunidade é que não pode ser, porque efetivamente o que é que interessa a um Futebol Clube do Porto, a um Benfica, a um Sporting levar uma multa de 16 mil ou 35 mil, se fossem 600 mil ou 1.600, 1.600, isso doía, ou se fossem castigados. Agora, é feio, claro que é feio, isto... Hoje em dia é o que eu digo em relação aos jogadores a determinadas atitudes. Hoje em dia há tantas câmaras, qualquer uma apanha aquilo que eles quiserem. Eu acho que estas coisas são muito fáceis de se resolverem, mas isto mostra a mesquinhez do futebol português e dos dirigentes do futebol português. Vamos lá ver uma coisa. Está, Temos, é o que eu estou a dizer. Então não venham a dizer que isto agora vai ser tudo diferente, como veio o André Vilas Boas. E afinal não passa só pelo André Vilas Boas. Passa por todos. Passa por quem organiza as provas e antes de um jogo destes e da importância destes, porque há briefings prévios. O árbitro fala com as equipas, os agentes de segurança falam com as equipas também. Há uma série de protocolos que são feitos antes do jogo, para que tudo corra na perfeição. Mas depois há delegados que relatam, outros não relatam, outros não viram. Rui, é por aí. Mas então sejamos todos sérios e honestos e verifique-se isto como deve ser, porque se há organizadores da Liga, então que vejam previamente a conformidade e passem as informações que devem passar e que os protocolos sejam cumpridos na íntegra. O que a mim me escandaliza, para já não, o que a mim me escandaliza é efetivamente estas coisas acontecerem. Não sei se são verdadeiras ou não, porque até agora ainda ninguém conseguiu provar. Continuo a dizer, provar até agora é muito difícil. Pronto, ainda ninguém conseguiu provar. Exatamente, mas é lamentável e isto foi muito, muito mau. E se o Porto agiu devo aqui dizer uma coisa e tomem nota, se o Porto agiu de forma premeditada com estas situações, digo uma coisa, não me revejo, porque isto depois tem implicações nos próximos jogos. E espero que sejam exemplares na forma. Não há, estás a perceber? Não há implicações. Porque eu diria, a estrutura diretiva do Porto e os seus dirigentes todos, neste caso da área do futebol, digam uma coisa, são pessoas inteligentes ou não são pessoas inteligentes? Rui, eu se te atiro com uma pedra e ao Daniel estou à espera de levar também uma pedrada a seguir. Mas repara uma coisa, mas isto são pessoas inteligentes, devem ser, mas elas são tão inteligentes, aquela situação, falaste em premeditação. Por exemplo, pegamos no caso da televisão no Balneário do Arte. Isto é premeditado. E quando se faz, sabe-se que vai haver uma consequência, não se pode esperar. Eu não acredito. Lamentável. Sim, lamentável. Exatamente. Daniel, mas é assim, seja o Rui, agradeço as tuas palavras, que não sou eu, porque eu não me revejo nestes atos. Sim, mas então, sendo atuando de boa fé ou de má fé, seja o que for, a partir destas pessoas que têm responsabilidades e que tomam decisões e que gerem um clube de grande dimensão, sabem que se vão fazer uma coisa, aquilo terá uma consequência. É evidente. Ou seja, a partir daí não podemos estar. É que as consequências não aparecem. Rui, não há. É tudo mão branda, porque isto se acontecer numa competição europeia. E se acontecesse em Inglaterra ou em Espanha ou em outro sítio qualquer na Alemanha, precisamente. Não acontecia. Vamos avançar. Na 22ª jornada, o Benfica foi aos Açores vencer o Santa Clara por 2-1. Golos de Pavlidis ao minuto 16 e autogolo de Paulo Vítor ao minuto 38, que deu o 2-0 ao Benfica. E logo a começar a segunda parte, ao minuto 47, Gonçalo Paciência fez o 2-1 final. Desculpa lá, mas não. Não? Não foi o Gonçalo Paciência. Foi com uma ajuda, mas para todos os efeitos, oficialmente foi Gonçalo Paciência. Rui, um jogo que pela primeira parte parecia que ia ter outros números, mas acalmou muito na segunda parte, depois daquele quase que autogolo do Turbino. O futebol é muito injusto. O que parecia ser um passeio, uma primeira parte em que o Benfica marca logo aos 16, depois aos 38, 2-0, o Santa Clara sem reação nenhuma, o Benfica a perder grandes oportunidades
pelo menos 3 oportunidades clarinhas. Pronto, parecia que realmente um resultado de 2-0 ficaria a equipa com uma tranquilidade ao intervalo, que viria depois a ter essa mesma tranquilidade e a aproveitar a ousadia, se fosse o caso, do Santa Clara. Mas é uma segunda parte desastrosa no aspecto como começou, com aquele golo que, apesar da bola de sentir um ligeiro desvio ali na relva, é uma abordagem displicente. Eu até vejo ele pôr as mãos de lado para agarrar, não para levantar, não fazer a coisa. Pronto, totalmente confiante, e logo dá outro ânimo ao Santa Clara. A sorte é que o Santa Clara não teve ânimo, porque mesmo assim o Santa Clara, mesmo na segunda parte, não tem uma oportunidade de golo. Mas não deu ânimo ao Santa Clara, mas tirou o ânimo ao Benfica, que fez uma segunda parte, se foi desastrosa de início, depois eu já considero deplorável. É uma segunda parte deplorável, em que não se joga absolutamente nada. O Benfica não faz uma jogada com cabeça, pés e nada de jeito. Não tem uma oportunidade, não tem um remate à baliza, e isto eu não entendo. Este tipo de situações, não venham cá com desculpas, porque todos jogam lá. Se está mais chuvoso, se não está, segundo dizem os entendidos, é o pior relevado da primeira divisão. É o pior relevado. Estará uns dias melhor ou não, mas todos lá vão jogar, portanto é como ir à Madeira e ao Nacional. Foram lá jogar com sol. É como ir ao Nacional e não saber quando é que o nevoeiro vem. Portanto, isto são todos. Agora, de uma primeira parte que bem jogada e bem conseguida, passámos para uma segunda parte. Se aquele golo consegue mexer com a cabeça de toda a gente, então estamos muito mal. Se foi para descansar porque vem aí um jogo europeu, então vamos ver terça-feira, amanhã. Agora, que não pode acontecer, porque estamos fartos já esta época de sofrer com estes resultados. Uma bola num terreno daqueles em que há um ressalto, bate em alguém, não sei o quê, e acaba por se perder pontos. Portanto, depois vem a parte do claro e do óbvio. Há lá 2 penaltis claros, eu considero 2, um deles não ponho, há outro que nem se analisa, que é a bola nem está lá, mas é dentro da área, mas nem foi analisado. Agora, o do Sheldrup passa pelo jogador e ele ostensivamente manda-lhe as mãos ao peito, e depois lá vem a intensidade e tudo mais. E então a mim mandaram um vídeo que eu, como eu digo, eu passo por lá e não paro mesmo. Mandaram um vídeo de um comentador do Sporting hilariante. Eu digo assim, eu não quero acreditar, em que ele diz que o do Prestiani para ele não é penalti, porque se fosse um pisão pela frente era penalti, como é por trás não é penalti. Eu não chego a entender, isto está na CMTV. Eu nem sei o nome dele, porque estas coisas não, às vezes digo assim. E aquele VAR ele já estava, não sei se vocês sabem quem era um árbitro, o Manuel Oliveira, que era um árbitro de primeiríssima qualidade, que agora está como VAR, e via-se muitas vezes nos camarotes do Porto, e ele estaria a dizer assim, mas eu estou aqui, será VAR que conta estava no jogo do Sporting, também é do Porto. Espera, eu vou-te dizer, já falamos do Sporting. E o Manuel Oliveira estaria a ver assim, será que marcaram a viagem para ir à Madeira a ver o jogo? Esta porcaria nunca mais acaba, e ele não viu esses lances, não chama ninguém. Mas isso depois já vamos para outro jogo que vem a seguir, que também é interessante. Portanto, é este tipo de dualidade de critérios. É o António Nobre, que não vê penaltis, mas vê rasteiras com a cabeça. Portanto, estas coisas são todas muito relacionadas. É estranho, uma pessoa diz assim, eu não acredito em bruxas, mas casar deve haver, porque há coisas tão claras que
de uma maneira, numa altura se vêem de uma maneira e na outra, parece que passa tudo despercebido. É isto que eu não chego a entender. Não, isto é que se fazer uma reflexão profunda sobre a atuação, muito, porque é o seguinte, o VAR está a voltar a arbitragens péssimas. Está a criar péssimas arbitragens. E os árbitros em campo a dizer que o VAR não é para isto. Oh, Rui, era aí mesmo que queria chegar. Pega-se em pico precisamente. Eu vejo faltinhas, e já vamos falar mais à frente, mas naquele jogo de jogadores a encostarem-se no meio campo ou e aquilo apita-se logo, sem coisas de jeito nenhum, e depois dentro da área, em vez de ser ao contrário, que é dentro da área, porque havia uma máxima que toda a gente dizia, beneficiam-se as equipas que atacam, não é? Claro. Mas desta vez é ao contrário. Há um lance que vem a bola no ar, eles encostam-se, livre contra a equipa atacante, e depois há toques, há agarrões que não tem. E isto é culpa dos árbitros, já falámos aqui antes também, para se protegerem. Então, mas porquê que marcar uma falta atacante, marcar uma falta atacante não é penalizador para o árbitro, foi uma falta atacante. Agora marcar um penalti já é um lance que vai estar nas bocas. Precisamente. Pronto, e eles protegem-se dessa forma. E eu continuo aqui a dizer uma coisa, assim como os jogadores no final do jogo lá vão à flash interview e antes vão comentar, assim como os treinadores têm que dar a cara, falem bem ou falem mal, sobre o que viram e o que não viram, porque é que os árbitros não falam? Mas não são do mesmo espetáculo? Isto não se pode dizer nada daqueles senhores. Acredito que depois do VAR será esse o próximo passo da arbitragem. Não, daqui a uma década, a inteligência artificial vai dar cabo deles. Se calhar alguns vão ter que ter lições antes de serem postos a falar em frente ao microfone. Se calhar o problema é mesmo isso. É mais uma disciplina no curso de árbitros. Telma, como é que viste este jogo do Benfica? Bom, este jogo do Benfica, o Benfica marca ao minuto 16, embora aquele relevado, como o Rui diz, jogam lá todas as equipas, e digo assim, bem, o Benfica hoje veio fazer um passeio a ponta delgada e vai cilindrar. Outra coisa, parece que aquele relevado não é mudado, não é arranjado, porque não é o Santa Clara que não quer, aquilo é de propriedade da Câmara. Exato. Do coisa, e não tem vergonha de ter aquilo é uma papa, aquilo até mesmo para lesões. Claro, é drenagem. Claro, é drenagem. Claro, não, este tipo de relevados também não abonam em nada a qualidade do espetáculo e a qualidade da nossa liga, não é? Porque nós também pretendemos vender o nosso campeonato e dar imagens do nosso campeonato. É óbvio quem vir um relevado naquele estado que diz assim, aquilo parece um país do terceiro mundo. Agora, voltando concretamente ao jogo, eu pensei mesmo que fosse um jogo mais fácil do que aquilo que foi. Com 1-0, 16 minutos, depois um autogolo, 2-0 intervalo, e agora pensei eu, a segunda parte, o Benfica das duas uma, ou vai gerir o resultado, porque terá um jogo importante para a Liga dos Campeões, ou então vai mesmo cilindrar para mostrar que está num bom momento e que a equipa está em crescendo e que está a apresentar um bom futebol. Houve aquele golo e notou-se que a equipa do Benfica ficou nervosa. E o Rui também diz aqui, os jogos do Benfica acabam todos por terminar num nervosismo, num jogo que não é fluido, que os jogadores não criam as devidas oportunidades, um jogo muito mastigado e tudo mais. E foi o que acabou por ser esse jogo, acaba por se ajustar completamente o resultado, porque o Santa Clara também não teve qualquer tipo de argumento perante o Benfica, portanto o resultado justo. Agora, acho que o Benfica é uma equipa talhada
para defrontar adversários de maior valia e também jogar noutros relevados, não é? Vamos ver amanhã. Daniel, muito rapidamente, queres deixar mais Sim, não há muito a dizer. O jogo aparentava estar resolvido com o 2-0. O Frango relançou o jogo. Depois há uma série de lances. Eu não consegui, estava a ouvir o Rui, eu não consegui ver todos os lances. Eu vi alguns dos lances que se reclamam penalti, são aqui para uns 5. Não, eram 3, mas o Rui diz 2 que eu concordo com ele. Vi ali o do Barreiro, que ali a mão, entendo, é ali um mais ou menos. Eu entendo que o árbitro interpretasse que houve toque e que não houve puxão. Quando ele se põe à frente e ele ostensiva vai com os braços à frente, isto não sim, mas eu estou a dizer, aceito que marcasse. O daquele do Pavlidis, o jogador põe o pé e ele vai com a perna contra o pé para tenta cavar. Ainda falam do Otamendi, mas não. E também ouvi-um falar do Prestiani por puxão, mas já a repetição que o Prestiani está a agarrar a mão dele. Mas pronto, só para concluir, eu vejo ali a frase do Mourinho, se calhar é o próprio Mourinho que passa o nervosismo à equipa do Benfica, que o homem anda sempre tão nervoso ultimamente. Anda em palpos de aranha. Precisamente, não, mas acho que o próprio treinador ele tem esta frase, eu já falei aqui da outra vez do Mourinho da pós-verdade, que ele diz coisas, depois os factos desmentem. É muito difícil marcar penaltis para o Benfica. Eu fiquei, mas será que é difícil? Eu não faço ideia quanto é que estava a contabilidade. E o Benfica é, a par do Braga, a equipa que tem mais penaltis no campeonato. O Braga tem mais, acho. Depois, por mas curioso, isso não interessa, eu nem ponho isso. Sim, sim. Se são penaltis, são penaltis. Não, mas isto foi a minha reflexão depois. Quer dizer, fui ver quando tinha o Sporting. O Sporting está aí, antepenúltimo da contada do fim. Está lá para baixo, tem 3. E a reflexão que eu fiz foi, quer dizer, o Benfica tem mais presença na área que o Sporting? Não me parece, para conseguir mais penaltis. O Sporting tem melhor ataque. Se tem melhor ataque, é uma equipa que está muito lá na frente. Isso não quer dizer nada. Quer dizer, o Benfica estou tem a falar mais presença na área, uma questão de probabilidades. Em tempo, na área, anda para o lado, não anda para o lado. Enquanto não há as Sporting, voltas à espera. não, enquanto que o Sporting chega na área e chuta. E à entrada da área e chuta. Que assim continue. Não há questão assim continue. Esta disparidade é que, pronto. Isso não quer dizer nada. De resto, foi vitória justa do Benfica. Mário ganhara sempre sem penaltis. O Porto também jogou fora do continente, foi à Madeira vencer o Nacional por 1-0 com um golo de Bednarek ao minuto 60. Telmo, depois de 2 jogos seguidos sem vencer na Liga, esta vitória, apesar de não ter sido propriamente vistosa, acabou por ser importante, imagino. Importantíssima, não é? Depois de 2 resultados menos conseguidos, uma derrota e um empate, impunha-se, mesmo jogando na Madeira, não é? Que o Futebol Clube do Porto vencesse o jogo. É óbvio que o Porto não fez um jogo brilhante, de maneira nenhuma, um jogo muito monótono, a equipa a não criar situações de golo, a não ser rápida nas transições de bola. Acho que o Porto anda neste jogo da monotonia e ao mesmo tempo com um princípio. Vamos ver se conseguimos marcar um golo, depois de marcarmos, aguentar o resultado. Isto ontem também ia correndo mal. Pronto, marcou ao minuto 60. É óbvio que decidiu o jogo num detalhe, é evidente, mas isto também se treina, isto mostra o trabalho semanal, isto mostra aquela entrada do Gabri Veiga que entrou e o treinador estava a pedir a substituição antes da marcação do pontapé de canto, portanto ele dirigiu-se para o quarto de círculo e marcou o canto com eficácia e eficiência para a cabeça do Bednarek. O treinador estava a chamá-lo para sair e ele não obedeceu. Não obedeceu, pronto, se calhar internamente, exatamente. Mas pronto, foi ao minuto 60, meia hora de jogo, e depois o Porto acabou a defender o resultado. E eu quero dizer que pronto, os jogos do Porto não têm sido brilhantes, a equipa não cria oportunidades, faz o contrário daquilo que diz e que é verdade e que também observo, não joga na área do adversário, não massacra, é uma equipa muito de desarme, muito de contenção
e pronto, e vamos ver no que é que isto dá. Agora, é um resultado importantíssimo, sobretudo contra o Nacional, e o Porto, pelo seu histórico, tem perdido muitos jogos na Madeira. Contra o Nacional, contra o Marítimo, aqueles empates, pronto, e foi melhor o resultado que a exibição. Daniel, muito rapidamente, queres deixar um comentário a este jogo? O Nacional, depois de ter feito em Alvalade o jogo que fez, esperava que fizesse ali um brilharete e que tirasse pontos ao Porto, mas foi bastante mais fraco. Mesmo assim, acho que conseguiu ser melhor que o Porto, porque o jogo foi muito à base de bolas paradas, as principais ocasiões, bolas paradas, e foi assim que o Porto marcou. Mesmo assim, o Nacional teve grandes ocasiões de perigo também de bola parada, que, pronto, às vezes por infelicidade, eu lembro aquela defesa por reflexo do Diogo Costa, que a bola saiu um bocado na direção. Ainda é na primeira parte. Sim, na primeira parte, sim. Mas foi no global uma fraca exibição do Futebol Clube do Porto. Só que dar um apontamentozinho, o Expediente que colocou o William Gomes em campo, achei um bocado descabido, porque para já ele viu um vermelho mais que justo. 2 jogos, não acho que seja uma punição excessiva para uma entrada daquelas, acho que é o mínimo que se pode exigir, e estar a entrar com uma providência cautelar para ele poder jogar, que jogou uns minutos, entrou a pouco do fim, não entendo, e depois já ouvi por aí. Mas quem é o TAD? É que não há um recorrer para o TAD que seja contrária aos clubes, é sempre a favor dos clubes. Sempre. Mas eu digo, eu ouvi aqui uma comparação por aí de, não sei o que, da história do Palhinha. Na altura o Sporting interpôs uma providência cautelar por causa de um amarelo mal mostrado, que na altura foi unânime, que ele não merecia aquele amarelo, não fez falta, não houve contacto, e esse amarelo tirava-o do próximo jogo. Um amarelo mal mostrado. Agora compara isto com um vermelho direto, bem, uma entrada perigosíssima, bem mostrado. Não entendi, e aliás não entendo o custo-benefício desta ação do Futebol Clube do Porto. Tens razão, Daniel. E fazer uma reclamação destas ou uma previdência cautelar destas é absurda, completamente absurda. E é o futebol que está em causa. Sim, e não conseguimos regulamentar isto. É verdade. Rui, comentário a este jogo. Olha, é rápido. Isto é o Porto no seu esplendor. O Bednarek lá meteu outra vez a cabeça, meteu naquele da taça também, não foi? E a única oportunidade de que se pode dizer grande oportunidade foi a tal do Nacional, da defesa por instinto do Diogo Costa, e o Porto mete o golo e não há mais oportunidade nenhuma, apesar de do Nacional andar a meter bolas para lá, depois também aí não tem nenhuma grande oportunidade de golo. Portanto, eu digo sinceramente, até estava à espera. Tem um remate à entrada da área, não vai bem direcionado. Está bem, não vai à baliza, não vai. Um passa rente ao poste e outro defende o Diogo Costa. Mas são estes tais resultados que podem depois no final fazer por a qualquer diferença. Coisa dá direito a uma perda de pontos. Já o Sporting recebeu o Famalicão e até começou a perder ao minuto 8, mas o golo acabaria por ser anulado por falta sobre Maxi Araújo. Daniel Bragança fez o único golo do encontro ao minuto 82 de cabeça. Daniel, o Sporting a optar por uma frente móvel, até por não ter os pontas de lança de confiança, chamemos-lhe assim, no Rui Borges disponíveis, e apesar das várias oportunidades acabou também por ser muito ineficaz. Concordaste com esta visão do Rui Borges ou preferias ter visto um ponta de lança mais clássico, embora que mais tenrinho, como o Rafael Nel? Isso... Voltamos à frase do Jaime Pacheco, é uma faca de 2 legumes, não é? Eu não acho errado ele ter apostado nos jogadores que dão mais garantias como titulares, em vez de estar a lançar um miúdo ali às feras, não, seria talvez precipitado. Não me choca. Inicialmente notou-se que a equipa ainda estava a tentar jogar como se estivesse lá o Suárez, a meter bolas para ele segurar de costas contra a defesa, mas não tem lá esse jogador, e se calhar também por aí coincide um pouco com o período de maior domínio do Famalicão, que foi ali e parecia uma equipa que ia jogar o jogo pelo jogo, boas movimentações, surge perigoso no ataque, é uma equipa que costuma jogar assim, é uma equipa que tem excelentes jogadores, e aproveitou bem também o facto do Sporting não ter essa referência no ataque e de os jogadores do Sporting não estarem a interpretar o jogo dessa forma.
o Famalicão chega àquele golo, uma perda de bola no lance numa zona proibida. Para mim o golo é bem anulado, já lá iremos também à frente, e tem ainda uma grande ocasião que eu até fiquei com a ilusão do golo, que é quando o Elisor aparece isolado em frente à baliza e remata ao lado. A partir disto foi aos 34, a partir daí dos 34 minutos o Famalicão desapareceu por completo do jogo, não houve mais Famalicão. Foi mesmo o último remate da equipa no jogo. E o Sporting mudou também a sua forma de jogar, porque perceberam que não podiam jogar com o jogador que estava na frente como se fosse a referência do ataque, como se fosse aquele jogador fixo. Mudou a forma de jogar e isso traduziu-se em oportunidades, traduziu-se em chegadas à área de várias formas, com vários jogadores diferentes a ter oportunidades, a fazer remates. Quer dizer, o gol, claro, tardava. Quando o gol demora, as equipas ficam nervosas, ficam ali, parece que a bola queima, e parecia ser um jogo em que, pronto, já estávamos todos à espera dos descontos para ver se era mais um para o lado dos 90. Surpreendentemente, o Bragança marca de canto, que é um jogador de pés, obviamente, e aparece ali com o primeiro gol de cabeça, segundo o próprio, sim, nos séniores. E não surpreende. E mesmo nas camadas jovens ele também não se recorda de marcar um gol de cabeça. E um bom golo. E um excelente movimento. E não é só isso, é um bocado ali, já da outra vez quando ele regressou de lesão, teve logo a felicidade de ser com um golo. Desta vez fazia exatamente um ano desde que ele se lesionou com muita gravidade e marca esse ano com um golo que dá a vitória. Acho que é um jogador que merece essa felicidade. Para concluir, arbitragem. Eu já vi muitas reclamações em relação à anulação do golo do Famalicão. O que é facto é que existem braços em cima do Max, existe um contacto com a perna, não do jogador que marca, mas o outro jogador que chega por trás. Portanto, dizer que não existe nada e que não havia motivos para anular é um exagero. E além disso, há para mim 2 penaltis por marcar a favor do Sporting. Um aos 36 sobre o Mangas, que cruza a bola e leva um pontapé logo a seguir, e outro sobre o Yulman, que num lance num livre tenta cabecear a bola, o jogador que a corta por trás dele fala também com o cotovelo na nuca, ele ficou caído durante um bocado, e não percebo como é que não se pode marcar este ainda mais evidente que o outro, como é que não se marca este lance. Eu recordei-me imediatamente, curiosamente, aqui também contra o Famalicão, o Benfica venceu por 1-0 com um golo de penalti. Um lance em que o Otamendi se aproxima por trás do jogador que corta a bola e leva com a mão dele. Este é precisamente o oposto. Este é um bocado diferente porque este é mais penalti. Quer dizer, o jogador está a tentar cabecear a bola e leva com os cotovelos na nuca. Nem tirou os pés do coisa, por isso ele está no ar a cabecear, é normal. Então podem lhe dar, pronto. Eu também já ouvi o argumento, um especialista de arbitragem a dizer que no do Mangas, que como ele já tinha chutado a bola, que já não é penalti. Ou seja, depois de chutar a bola, podem levar os pontapés. Mas pronto, o mais importante, vitória justíssima, porque não houve Famalicão na segunda parte, o Sporting conseguiu chegar ao golo, garantiu os 3 pontos e pronto, está feito. Rui, muito rapidamente. Muito rapidamente. Isto é, vamos começar por os 8 minutos. Realmente, o jogador que primeiro não faz falta nenhuma sobre o Maxi, o primeiro. O primeiro não. Que lhe ganha-lhe a frente e vai com a bola. Depois vem um jogador atrás que efetivamente dá um toque na perna de coisa. A questão aí, eu vou pôr isto na questão outra vez de quem vê tudo em determinados jogos e não vê nada em outros jogos, que o Telmo falou aqui no Vasco Santos. O Vasco Santos, depois, aos 60 minutos, para aí, 60 e tal minutos, teve 4 minutos para tentar descobrir um penalti, quando é um corte de cabeça em que ninguém lhe toca. Este é um VAR que era a VAR no final da Taça de Portugal, que quando há o pisão na cabeça diz segue, vai. É ele que ouve-se os áudios assim. E depois, mais à frente, quando dizem ali um pisão, o jogo já continuou, anda para ali. E nestas coisas ele tem olho de lince para alguns lances.
viu sinceramente, foi lá ver, à lupa, que é tal coisa, que uns dizem que sim, outros dizem que não, há ali o toque, e depois aqueles 4 minutos é que ficou toda a gente de boca aberta a dizer assim, queres ver que vai demorar mais 14 minutos a descobrir alguma coisa? Quer dizer, são esses preciosismos destes árbitros que em determinados jogos é de uma maneira e noutros é de outra. Agora, não vou pôr em causa nenhum resultado justo do Sporting, porque o Sporting marca aos 82, um golo limpo, mas também porque o Famalicão foi 0 na segunda parte. 0. Não fez um remate em condições, não procurou, apesar do Sporting também depois no final estar um bocadinho a resguardar-se. Agora, o Presidente veio com estas... Se são lances tão claros, é que isto é o tal. Uns pensam que sim, outros pensam que não. Portanto, há dúvidas. E é tudo o contrário que dizem de um VAR. Um VAR não é ali um polícia minucioso que está a ver aquelas coisinhas. Tem que se deixar jogar. Agora, nós aqui, neste momento, e eu dizia isto já, se calhar, no ano passado, é que os árbitros aqui em Portugal resguardam-se com o VAR. Resguardam-se com o VAR. Não marcam isto por aquilo lá, o VAR vai ver. E depois, quando são chamados, não têm coragem de ter a opinião deles. Porque o VAR chamou, ele é que tem razão. Falta. Exato. Telmo, muito rapidamente também para terminarmos. Bom, dizer vitória justíssima do Sporting. O golo aconteceu ao minuto 86. Segunda parte dominada integralmente pelo Sporting. O Famalicão limitou-se a defender e não vejo aqui, não falo aqui na situação do golo anulado, porque de seguida há uma jogada em que um jogador do Famalicão isolado, com tudo isolado, para fazer golo, não fez. Portanto, vamos lá ver. Foi a mancha do Rui o Famalicão não perdeu por causa deste golo anulado, porque logo a seguir teve uma oportunidade. Portanto, e aqui erros existem. O Rui disse aqui, as análises são feitas à lupa em alguns casos, é verdade. Este VAR Vasco Santos parece-me que não tem qualquer tipo de... terá mais categoria do que eu, não é? Mas às vezes até duvido. Exatamente, para isto, porque já tem um histórico de más decisões, não é? E que tem favorecido, pronto, aqui os verdes. Isto dizendo assim, agora o Sporting ganha sem nenhum problema. A minha expectativa, e fiquei agradado, marcar antes do minuto 90. Obrigado a todos por terem estado desse lado. Agradecer também ao Telmo, ao Daniel e ao Rui por terem estado presentes. A reposição do programa é amanhã, terça-feira, às 10 horas. Até para a semana.